Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aí do curso de meio ambiente e dando prosseguimento aí aos uso de agrotóxicos, né, ou agroquímicos, né, vamos ver mais um produto que é utilizado aí na agropecuária, que é o uso de herbicidas. O herbicida é o uso de substâncias químicas, né, capazes de matar ou suprimir o crescimento de espécies específicas, né? E que espécies específicas seriam essas? Normalmente são as plantas que nós chamamos plantas daninhas, né? Que são aquelas plantas que germinam espontaneamente em local e momento indesejado, que normalmente é dentro daquela cultura que nós estamos ali cultivando. Por exemplo, na soja, no milho, então aquela planta daninha vem a causar algum problema na cultura. Então essa planta é considerada então uma planta indesejada naquele momento. Então é para isso, né, que é utilizado esses produtos para matar aquelas plantas específicas. Algumas características a gente vai estar estudando aí das plantas daninhas, né, que é importante. A interferência em si, como que seria essa interferência, os danos que podem causar. Existe uma classificação de diferentes tipos de plantas, né, que a gente vai estudar um pouquinho também. A própria planta daninha, a sua eficiência, a velocidade de crescimento e a necessidade de manter um banco de semente também, né, que nós vimos que é importante que essas plantas estejam ali também na área para proteger o solo, né, da exposição dos raios solares, do vento, né, da própria chuva, da erosão. Então nós precisamos ter plantas para proteger o nosso solo. Quando a gente pensa em danos, né? Então, se a gente pensar comparado até os outros produtos que nós trabalhamos, né? Que seriam os fungicidas, inseticidas, né? E fungicida, as plantas daninhas têm um potencial de causar prejuízo muito grande, né? Então, se a gente pegar em prejuízo, seria mais de 13%. Isso danos reais que acontecem, mesmo usando produtos. Então, quando a gente utiliza, na verdade, número de plantas que são controladas por herbicidas, são 14%, né, dos danos que a gente evita utilizando. O resto seria no preparo do solo, momento adequado, a escolha da cultura adequada, né? Lembrando aqui, só recordando que os danos, né, são muito grandes, né, quando a gente pensa se não utilizar esses agrotóxicos, tá certo? Então a gente consegue, através de agrotóxicos, mais manejo, outros tipos, evitar um dano bem grande, tá certo? Ou a gente não teria produção, tá? Nessa grandeza que a gente tem hoje, sem o uso também dos herbicidas. Então o herbicida também é um produto, se a gente for pensar, que sem ele a gente não consegue fazer também o plantio hoje que nós chamamos plantio direto, que é plantio que numa área com planta daninha. Então no cultivo tradicional a gente arava, gradeava, plantava no limpo. No caso, com o uso dos herbicidas, eu deixo as plantas daninhas ocupar todo o espaço, aí eu entro com um herbicida, elas morrem permanecendo ali sem decompor, né, de imediato, demora um pouco mais, e já entro com a cultura. Então, na verdade, eu consigo fazer agricultura com plantio direto somente com o uso de herbicida. Então, o potencial, às vezes, maior e uso do herbicida que seria dado, então, pela importância no plantio direto, né?
Se a gente for pensar então nesse manejo de plantas daninhas, né, para evitar perdas devido à competição. Se a gente deixar essas plantas daninhas no meio da lavoura, ela vai competir com os nutrientes, vai competir por luz, né, vai competir por água e acaba a gente reduzindo então a cultura que a gente tem interesse. E muitas vezes também durante o desenvolvimento da cultura, se a gente deixar essas plantas daninhas desenvolver muito, na hora da colheita dá uma massa muito grande e a colhedora não consegue fazer essa colheita também, ou dificulta essa colheita. Ou muitas vezes essas plantas daninhas também produzem semente que podem misturar com a colheita e atrapalhando, vão ser a qualidade do grão que a gente está colhendo. Então o manejo de plantas daninhas também é importante para evitar o aumento então da quantidade de plantas. Eu tenho que é importante ter ela, mas ela não pode competir, então tem que estar sempre fazendo esse manejo, não acabando com ela e mantendo também um pouco dela. Então essas plantas daninhas vão atuar, na verdade, proteger o meio ambiente. Por quê? Nós vamos ter uma diversidade maior de micro-organismos no solo, diretamente. Então, porque cada planta tem um exudado diferente que acaba tendo um grupo de fungos, bactérias que aderem ao seu sistema radicular. Tá? Então isso, e muitas vezes são hospedeiras também de insetos e fungos que venham controlar os outros fungos que seriam patógenos, né, das plantas da cultura. Então é importante manter esse equilíbrio, né, de plantas daninhas que mantém os inimigos naturais aí, então, das pragas da cultura em si. Para a gente começar a entender então o uso desses herbicidas, nós temos que entender o seguinte, que em relação à cultura, nós vamos ter produtos, né, que atuam na planta daninha e não atuam na cultura. Né? E vão ter herbicida que vão atuar tanto na planta daninha, mas podem atuar sobre a cultura também. Mas se eu tenho um produto que atua sobre a cultura, significa que eu não posso aplicar esse produto, né, que ele não é seletivo, durante o desenvolvimento da cultura, que ele não é seletivo. Mas enquanto eu não tiver aquela cultura lá, antes do plantio, às vezes é possível utilizar esse produto. Tá? Então, mas isso acontece também em relação a plantas daninhas. Nós temos um grupo de plantas daninhas muito grande, né? E pode atuar numa planta daninha e na outra não. Então, na hora que eu vou usar um produto, eu tenho que verificar quais são as plantas daninhas que tem na minha cultura, né? Para a gente escolher qual que é o herbicida que eu vou usar. Porque ele pode atuar numa cultura, numa planta daninha e não atuar na outra. Tá certo? Então, quando ele não é específico, né, ou ele pode ter também, não ser específico, atuar de maneira geral, tá? Que seria uma outra classificação. Então, e eu posso ter herbicida também que só atua numa planta daninha, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma planta daninha nociva, muito nociva na cultura, só que todos os produtos que tem no mercado não atuam sobre aquela planta daninha, mas existe um específico para aquela planta daninha. Normalmente esses produtos mais específicos eles são muito caros, tá? Mas para controle em termos de meio ambiente, às vezes eu tenho que entrar com esses produtos, né? Não só pelo meio ambiente, mas às vezes pela própria cultura também, que eu tenho que manter aquela cultura sem essa espécie de planta daninha. Então eu tenho que entrar com esses produtos específicos também, tá certo? Então, se eu consigo fazer o manejo se eu entender
desses produtos, né? Que eu tenha seletividade, não tem, tudo. Então, a gente vai trabalhar rapidamente também sobre isso, mas esses herbicidas também, eles podem ser metabolizados rapidamente, né? Na lavoura. Então, nós chamamos, por exemplo, se eu tenho um herbicida que eu aplico no solo hoje, e ele fica ali naquele solo como residual por um longo período de tempo, né? Por exemplo, nós temos alguns herbicidas, por exemplo, os 2,4-D, que ele fica no solo praticamente ali durante 6 meses. Então, todas as espécies dali que tenha semente ou uma outra lavoura que eu tire uma cultura que seja sensível a esse produto, ele vai estar ali atuando. Então, são produtos às vezes de difícil manejo, né? Então, a menos que eu tenha uma cultura perene, né, e eu aplico um produto para uma planta daninha, né, que não tem a mesma característica dessa cultura nossa. E essa planta daninha seja muito nociva para a gente estar entrando com esses produtos de metabolismo de longo prazo, né? Então, isso é um problema sério também. Por exemplo, eu uso 2,4-D, estou trabalhando com milho. Eu uso um 2,4-D, por exemplo, para controlar as plantas daninhas ali de folha larga. Aí eu venho, tiro o milho, venho com soja. Não vai, ou feijão principalmente, não germina nada. Muitos desses produtos também, desses herbicidas, como é o caso do 2,4-D, é muito aplicado em pastagem, para controle de folha larga, de ramos. Aí o gado vai lá na pastagem, alimenta, né, come, por exemplo, a braquiária, que é resistente a esse herbicida, come, passa pelo trato digestivo e vem o esterco, né, as fezes do gado são retiradas e usadas como adubo. Quando eu uso esse esterco como adubo, na verdade, vamos supor que você usa para café. Aí você mata a cultura do café também. Então, esse metabolismo desse herbicida é importante a gente conhecer também, e a durabilidade, senão nós vamos ter esses problemas que vão estar acontecendo. Às vezes você vai, vou lá comprar um esterco, vai lá, compra um esterco numa fazenda, ou compra, alguém traz para você. Quando você usa esse esterco para adubar alguma planta na sua casa, ou fazer uma horta, na verdade, você começa as plantas a não desenvolver. Fala, mas não aconteceu nada. Você esquece que o próprio esterco está ali, está contaminado por esse herbicida. Então, entender desse processo, isso é importante, tá? Exatamente por isso. As plantas daninhas, quando eu trabalho em plantas daninhas, a maior parte dessas plantas daninhas, elas são propagadas por semente. E elas estão cruzando o tempo todo, ou seja, a variabilidade entre essas plantas é muito grande, mesmo da mesma espécie. Então acaba ela sendo selecionada pela natureza, aquelas mais rústicas, né? Elas vão sendo selecionadas naturalmente pela natureza. Mesmo que eu use um herbicida, outro herbicida, essas plantas que têm essa variabilidade começam a ter uma adaptabilidade melhor naquele ambiente e elas vão propagando cada vez mais. Então, a capacidade de propagação e de rusticidade delas são muito grandes, tá certo? Então, isso mais do que a cultura. Porque na cultura nós temos ali uma característica que a gente definiu, por exemplo, a soja. Eu quero essa característica, essa, e muitas vezes as características de resistência, elas vão diminuindo, a característica de competição com essas outras espécies aí. Mas as plantas daninhas não, cada vez elas vão ficando, vão sofrendo mutação, vão mudando, nós vamos tendo plantas novas o tempo todo, muito um processo naturalmente, né? Muito mais do que as espécies que a gente está plantando ali, que é um processo de melhoramento controlado. Na verdade, nós eliminamos muitos tipos de plantas, né, para fixar aquela característica da cultura, e ela vai diminuindo cada vez mais a capacidade de competição com essas plantas daninhas aqui.
coisa que a planta daninha sempre tem. Com isso, eu tenho a semente da nossa cultura e da planta daninha. A planta daninha vai germinar muitas vezes mais rápido do que a nossa cultura. E germinando mais rápido, ela vai competir com a cultura. Então, esse é um dos problemas, né, das plantas daninhas. Desse manejo, como nós temos que controlar esse desenvolvimento, esse vigor. No entanto, é importante que eu tenha essa semente ali também, naquele local. Né? Então, agora, determinadas plantas daninhas, nós vamos ver, dadas essas características delas, de ser altamente competitivas, nós temos que eliminar ela da nossa cultura. Nós temos que arrumar um jeito de, por exemplo, de ter uma planta que se ela aparecer durante a cultura, vai ser problemas para nós, tá? Então, além dessa germinação, dessas plantas de germinar antes, às vezes ela cresce muito mais rápido do que a nossa cultura também. Então, esse manejo, qual planta daninha nós vamos permitir que apareça na nossa cultura, também é importante. Então, algumas plantas daninhas são altamente nocivas à cultura. Nesse caso, a gente tem que evitar o aparecimento dessas plantas daninhas aí. Tá? E ainda nós vamos ter algumas plantas daninhas que os produtos que tem no mercado não controlam ela. Aí é mais complicado ainda, que o herbicida não consigo, durante o desenvolvimento da nossa cultura, essa planta daninha não tem como eu tirar ela de lá, menos que eu for capinar. Mas imagine aí milhões de hectares aí de lavoura, como é que a gente vai capinar tudo isso? Né? Ir lá com a enxada, não tem como. Então tem que ter um manejo, né, alguma coisa, uma forma. Então os tipos de herbicida, tem alguns que permitem controlar essas plantas, né? Então aí nós podemos falar que a planta daninha, nós falamos de crescimento, mas nós temos outros tipos de interferência que a planta daninha pode ter com a nossa cultura. Além da competição de nutrientes por luz e sombra, ela pode produzir alguma substância que compete com a nossa cultura também. Esse é um outro problema, e tem várias culturas. Então, essa planta daninha, ela tem que ser eliminada da nossa cultura também. E também ela pode ter a questão de, que nós falamos, ser hospedeiro de alguma praga também da nossa cultura. Ela pode ser uma hospedeira de um inimigo natural, como pode ser hospedeira também de uma praga, né, de uma doença. Então, essas plantas daninhas que vêm a acontecer ali na nossa cultura, que tem esse comportamento, então elas têm que ser eliminadas da nossa cultura. Então, isso aqui nós chamamos de interferências diretas. E as interferências indiretas é aquelas que fica difícil de a gente de fazer a colheitas, né? É aquela semente que mistura com a semente da nossa cultura. Por exemplo, em arroz, nós temos um arroz que chama arroz vermelho. Então, se essa planta daninha desenvolver no meio da cultura de arroz, a hora que você colher, não tem jeito de você separar por uma peneira, alguma coisa, o arroz comum do arroz vermelho, que são os dois parecidos, a semente. Então, você vai até no produtor final, no consumidor final, a hora que ele vai comprar um saco de arroz com arroz vermelho, ele não quer comprar. Né? Então, isso seria outro problema. Né? Então, quando eu tenho hospedeira de pragas e doenças, nós temos um dano indireto, porque nós temos uma praga que vai estar competindo ali. Então, estão danos diretos e danos indiretos que essas plantas daninhas podem, ou ervas daninhas, né? Os dois nomes, né? Às vezes, uma hora eu falo erva daninha, outra planta daninha. Então, são nomes igual nós estamos acostumados a falar agrotóxico, pesticida, agroquímico, né? Então, plantas daninhas seria mais ou menos
semelhante ao que a gente trabalha aí. Então, o melhoramento vegetal é a capacidade vegetativa, né? Então, veja bem, dentro dessas plantas daninhas, a gente pode pensar que nós temos plantas daninhas que ela tem no seu crescimento, elas são anuais, ou seja, ela germina, desenvolve, produz a semente e morre. Então, nós temos essas plantas daninhas que têm esse ciclo definido durante a cultura. Então, fica mais fácil essas plantas anuais a gente fazer o manejo, porque ela vai estar desenvolvendo, né? E nós temos plantas bianuais, ou seja, ela desenvolve, né, pela semente, né? No entanto, ela vai produzir semente, mas continua ali mais um ano dando semente, tá? Só no outro ano que às vezes ela finaliza o ciclo. E nós temos plantas perenes. Nós podemos ter plantas também que às vezes não produzem semente, tá? Ela desenvolve durante 2 anos depois que ela dá a semente. E aquelas plantas perenes que praticamente ela, uma vez desenvolveu, né, ela permanece naquele local o tempo todo, né? São, por exemplo, as gramas, o fedegoso, a tiririca, né? Ou seja, ela produz semente esse ano que vem, o tempo todo. Então, se permanecer ali ou não controlar, ela toma conta de toda a área, tá? Inclusive, essa tiririca, ela de crescimento inicial muito rápido quando vem a chuva, e a competição com as culturas é muito grande, principalmente áreas, por exemplo, na área de hortaliça, que irriga, ela praticamente ela fica na forma de resistência, né, ali no solo, na forma de um tubérculo, e esse tubérculo molhou, ela aparece rapidamente. Se secar, ela desaparece. Aí engana o produtor. Então, você vem e planta cenoura, por exemplo. Se tiver uma grande infestação, ela aparece. Enquanto tiver água, ela está crescendo ali. Tá? Então, esse tipo de hábito de crescimento das plantas daninhas também é importante a gente estar atento para se fazer esse manejo. A gente pode classificar de uma maneira mais geral as plantas daninhas entre esses dois grupos, cotiledôneos ou dicotiledôneos e as monocotiledôneas, que nós chamamos também de plantas de folhas largas e folhas estreitas, né? Dicotiledôneas, as folhas largas, desculpa aqui. E as monocotiledôneas, as folhas estreitas, né? Que é, no caso, aí as gramíneas, tá certo? As dicotiledôneas, folhas largas, e as monocotiledôneas, as folhas estreitas. Então, essa característica de monocotiledôneas das eucotiledôneas ou dicotiledôneas, praticamente nós temos grupos de herbicidas que controlam especificamente esse grupo e grupos de herbicidas que controlam essa aqui, porque elas têm umas características bastante diferenciadas quanto aos mecanismos de ação desses herbicidas aí. Então, praticamente, nós vamos ter um grupo bem grande de herbicida para as dicotiledôneas e um outro grupo de herbicidas bem grande para as monocotiledôneas. Um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração é o banco de sementes, né, que a gente vai ter que manter no meio da nossa lavoura. Então, vamos supor que eu tenho uma cultura de soja, eu jogo um herbicida e controla as minhas ervas daninhas. Se eu controlar essa erva daninha antes dela dar semente, eu reduzo o número de sementes que tem ali naquela área. Se eu fizer 2, 3 controles usando o herbicida antes dela dar a semente, eu reduzo o banco de semente que está ali no solo, tá? Ou de propagos, né, para reproduzir as novas plantas daninhas. Então, quando eu tenho interesse em aumentar o banco de semente, eu tenho que manter as plantas daninhas ali, deixar produzir semente,
né? E essas sementes acabam ficando armazenadas no solo. As plantas daninhas, algumas, elas têm sementes que ficam dormentes no solo. Ela pode permanecer no solo durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, se ela estiver enterrada numa profundidade maior. E outras que germinam ali, que estiver mais próxima da superfície. As plantas daninhas, elas têm a capacidade também de germinar em profundidades diferentes, a 5 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros, dependendo da espécie que eu tiver de plantas daninhas. A nossa cultura, normalmente soja, por exemplo, ela só germina, eu tenho que manter ali a profundidade para que ela germine bem em 3, 4 centímetros de profundidade. Né? Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com girassol, se eu plantar na profundidade de 4 centímetros ou mais num solo argiloso, ela já não germina, ela morre. As plantas daninhas, né? Elas normalmente algumas têm característica de ficar no solo por um longo tempo. Agora, outras, assim como as culturas também, não têm viabilidade longa no solo. Então, nós temos que conhecer as plantas daninhas também exatamente para a gente fazer esse manejo. Quais as plantas daninhas eu quero manter ali no campo? Tá? Então, se eu controlar, eu posso fazer um manejo de maneira que aquelas plantas daninhas que são mais desejáveis, eu permita que elas sementeiem, dê semente. E aquelas que eu quero reduzir a quantidade de semente ali, eu aplico o herbicida de maneira que eu não deixo ela sementear. Então, de acordo com o ciclo de cada cultura, eu posso permitir aumentar esse banco de semente. Muitas vezes o manejo, o produtor faz o manejo de maneira, durante a cultura, ele acaba controlando essas plantas daninhas de um nível tal que quando termina a cultura, o solo acaba não tendo muita semente ali. Nesse caso, há necessidade dele jogar semente na área dele. E às vezes ele faz um manejo. Quando eu tenho problemas de ervas daninhas mais complicadas, vamos supor, eu entro com a cultura da soja, que é folha larga. Quando está próximo da colheita, ele vem até de avião ou com a semeadora mesmo e distribui a semente, por exemplo, de um milheto, né, que é uma gramínea. Ele joga essa semente, a semente começa a germinar e ele vai entrar com a colheita. E a hora que ele termina a colheita, já está vindo a segunda semente, o solo já está todo forrado com o milheto. Então ele pode fazer esse tipo de manejo também, mantendo quando o banco de semente está baixo. Mas isso acaba sendo um custo. Né? O importante é que ele mantenha esse banco de semente natural ali, mais diversificado possível, né? E que ele não tenha plantas daninhas que seja de difícil controle também. Então, esse contexto é o contexto onde a gente trabalha com os herbicidas e qual herbicida utilizar. Então, é importante que o pessoal da área de meio ambiente entenda isso também, de momentos adequados que o manejo, a conservação do solo passa por todo esse manejo. Né? Então, nós podemos ter cultura em um manejo adequado, uma fiscalização, se o produtor está fazendo esse manejo, né? De tudo isso aqui, o que é mais importante para alguém da área de meio ambiente estar numa fiscalização, por exemplo? Terminou a cultura de soja, a área está totalmente limpa, o solo exposto, isso é um manejo inadequado. Terminou a cultura, a gente tem que estar fazendo a colheita e o solo tem que terminar protegido. Também, para sempre ter plantas no local. Nós não queremos que em nenhum momento nós tenhamos
o solo desprotegido. Quando eu tenho a cultura desenvolvendo, então a própria cultura faz a proteção do solo. Tá? Mas no momento que eu retiro a cultura, o solo está desprotegido, ele pode ficar um momento sem raízes, que forma a estrutura do solo. Então esse manejo é importante que a gente conheça, o manejo de plantas daninhas e o uso de herbicida exatamente para isso aí. Aqui nós temos uma área com o cultivo de soja, que aqui, se a gente verificar, tem material orgânico, onde o produtor fez o plantio de soja, entrou com o uso de herbicida, matou as ervas daninhas, né? No entanto, vocês vão verificar algumas culturas, algumas plantas daninhas que o herbicida não controlou. Tá? Então, isso aqui é um outro problema. Nós temos plantas daninhas que acaba, como essa variabilidade que elas têm, os produtos que existem no mercado acabam elas se tornando resistentes. E aí, o que fazemos? Aí nós temos que começar a preocupar numa área dessa aqui, porque essas plantas daninhas vai competir com a nossa lavoura. Veja que ela está bem mais alta do que a própria lavoura. Então, aqui tem um outro caso aqui também, uma lavoura, onde nós temos plantas daninhas, que isso aqui não é da cultura de soja, né? Então, que as plantas daninhas se tornando resistentes. Tá? Nós vamos ver especificamente essas aqui, né? Alguns produtos. Então, normalmente, o problema que no caso aqui nós temos soja hoje que foram lançadas, que são transgênicas, né? Que inseriram o gene de resistência a um herbicida que chama-se glifosato. Então, o glifosato é um produto, é um herbicida que controla todas as ervas daninhas. E quando eu inseri esse gene de resistência na soja, então, praticamente, se eu entrar com o uso desse herbicida, praticamente eu controlaria todos essas plantas daninhas. No caso, a soja tem resistência a esse herbicida, mas essa cultura também, essa planta daninha também adquiriu resistência. Então, isso vai sendo outro problema, né? Então, aqui um outro caso, eu saí a cultura do milho, era uma cultura do milho, né? Tinha sementes de milho, e aí, no caso, eu tenho a soja. Foi feito plantio de soja. Veja bem, o milho cresce muito mais rápido do que a soja. No entanto, eu tenho herbicidas que pegam o milho e não pegam a soja. Aí basta passar a fazer uma pulverização, né? Veja que aqui já foi feito com o uso do herbicida. Aqui só está ficando a soja, que o milho já está morrendo ali. Então, quando eu tenho herbicidas específicos para essas plantas que são invasoras, então veja bem, o conceito de herbicida, de plantas daninhas, aqui a gente acentua um pouquinho mais, que eu tenho milho, né, que é uma cultura. No entanto, ela está num local indesejado, que a minha cultura aqui é soja. Então, o milho aqui é considerado, então, uma planta daninha. Tá certo? Então, esse conceito que é planta porque qualquer planta daninha hoje, ela pode, quem sabe, num futuro, ser descoberto um valor para essa cultura, ela se tornar uma cultura também. Só que naquele momento aqui, né, no meio dessa cultura, ela é indesejável aqui. Então, é isso que nós já falamos ali dessas plantas daninhas, né? No caso aqui, gente, nós já temos soja, que é resistente ao glifosato, e temos milho, que é resistente a esse herbicida também, glifosato. Porque em ambas as culturas, tanto a soja quanto no milho, já foram, nas plantas transgênicas, já foram introduzidos os genes, né, de resistência a esse herbicida, que era um herbicida mais barato, né? Então, dentro
desse grupo de herbicida, que é o glifosato, nós temos então aqui a buva, né, que é aquela planta daninha que nós vimos lá no meio, né, que é tolerante ao glifosato, ou seja, quando a gente aplica, essa planta ela dá uma segurada nela, não mata, mas ela para o seu crescimento, de certa forma, mas depois volta o crescimento de novo, né? No caso, a resistente, eu aplico o produto e a planta daninha não acontece nada, né? Então, nós temos dois processos vamos dizer assim, que a planta permanece viva lá, mas que pode ser problema para a nossa cultura, se a planta já desenvolveu bastante ou não. Então, são duas plantas aqui que hoje é um problema, né, que o produtor já preocupa. Apareceu no meio da lavoura a buva, ele já tem que pensar em fazer um manejo de retirar ela aqui da área, aplicar um produto, né, para que essa planta, ou reduzir a semente dela na área da sua lavoura, tá certo? A mesma coisa é o leiteiro. Então, jamais deixar que o leiteiro venha dar semente, né, para reduzir o manejo, né, para permitir o manejo dessa planta daninha lá, senão ela toma conta de toda a lavoura. Então, quando a gente pensa em grupos de plantas daninhas e também de herbicida, aqui nós temos aqui alguns grupos de herbicidas que já estão no mercado aqui e o aparecimento de plantas daninhas. Então, veja bem, então o número de espécies resistentes, né, a cada um desses herbicidas. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui esse aqui vermelho aqui, que é os inibidores da síntese o ALS, nós já temos aqui 129 espécies que já se tornaram resistentes a esse produto, né? Então, se eu pego aqui o segundo aqui, né, normalmente seja esse aqui, a das auxinas, nós já temos 69 espécies resistentes a esse produto. O aparecimento dele ou da buva, eu já tenho que entrar com 2, 3 tipos de herbicida. O custo, né, da lavoura vai aumentando cada vez mais. E esses produtos específicos para essas espécies, ele acaba sendo um produto muito caro. Enquanto eu tenho litro de um produto que controla todas as outras espécies, que custa aí R$10 o litro, às vezes um produto para controlar especificamente essas espécies, ele vai custar 30, 40 reais, porque também não é de grande uso ainda. Então aí acaba sendo produtos muito caros, porque é produto específico para essa espécie aqui. Tá? Então, mas acaba sendo importante. Mas veja bem, se eu sair, nós temos maneiras, né, de controlar especificamente essas espécies aqui também, né? Nós vamos ver ainda na parte de manejo ou tecnologia de aplicação. Então, tipos de seletividade. Nós podemos ter plantas que tornam mais seletivo, por exemplo, nós podemos ter produto que bate na folha e ele não consegue grudar, né? E temos produto que ele é absorvido, mas a fisiologia da planta, os metabólitos reagem contra esse tipo de produto. Então é isso que a gente tem que verificar, que tipo de seleção, né, que essa planta daninha acaba tendo. Por exemplo, Gramoxone de 4 joga na folha e só atua matando aonde ele tem contato, né, a parte aérea da planta. E às vezes ele vai matar só a própria folha e a planta acaba morrendo. Então, essa é outra coisa. Eu quero matar a planta toda ou eu quero só atrasar a planta, né? Ou dessecar ela e manter o sistema radicular
por algum tempo. Então são formas, a gente vai entendendo os tipos de herbicida, a forma de ação, né, como que ele atua, a gente vai conseguir selecionar qual produto eu devo aplicar. E ainda eu posso ter produto, né, que ele pega todas as plantas, inclusive a minha cultura, tá? Então, mas eu posso aplicar ele antes da emergência. Eu faço plantio de soja e as plantas estão ali, eu aplico ele, mata tudo que tem ali, aí a soja nasce no limpo, tá certo? Então, e nós temos aqui esse pós-emergente, então, que eu posso ter, eu tenho que pensar as duas coisas, eu posso ter pré-emergente da cultura e pós-emergente da cultura, e posso ter pré-emergente da planta daninha e pós-emergente da planta daninha. Vamos entender isso então. Então, vamos supor que eu tenha um produto seletivo para a soja. Eu posso aplicar depois que a soja cresceu, né? Então, ele é seletivo para... ele não pegaria a soja e pegaria as plantas daninhas. Agora, eu posso aplicar esse produto que eu vou estar aplicando. Ele atua na germinação da semente e ele atua também, ou ele atua na planta já em crescimento. Todas essas características que a gente vai estar trabalhando, né, são formas de manejo. Então a gente estuda bastante aí. Então nós temos aqui os herbicidas agora, só como exemplo, não é para ninguém decorar, no caso de vocês, nem o agrônomo mesmo ele acaba decorando isso aqui, mas só para mostrar para vocês. Então nós temos herbicidas que atuam na carboxilase. Então tem alguns herbicidas que atuam na fotossíntese, né, ou na fase 1. Cada herbicida tem sua forma de ação, né? Então aqui na fotossíntese fase 2 e aqui na fase 1, aqui na ou seja, não vamos entrar em detalhe aqui, só mostrando, vocês precisariam entender um pouquinho mais aqui da fisiologia para a gente aprofundar um pouquinho mais nessas formas de ação. Então veja a quantidade de sítio de ação de herbicida que existe, por isso que dá essa especificidade e essas formas de ação. Então tudo isso aqui são herbicidas, né, que tem no mercado. Tá? Então aqui tem o número, né, de produtos comerciais que tem o grupo químico. Então não vamos entrar em detalhe. Então num curso de agronomia a gente aprofunda bastante isso aqui exatamente para fazer esse manejo. Se eu não entender exatamente isso aqui, não quer dizer que nós vamos decorar, mas a gente tem que estar mais atento a tudo isso. Ou seja, para vocês é importante que o produtor consiga fazer esse manejo, né? E o agrônomo é importante que ele saiba indicar a forma, né, correta para ter o melhor manejo ali das plantas daninhas, né, para a gente não estar prejudicando o meio ambiente. Nós temos alguns produtos que podem atuar no ser humano também, né? Então, um próximo vídeo que a gente vai estar passando para vocês é exatamente aí a questão desses produtos todos em relação ao ser humano e à indústria. Então vai ser mais uma outra tipo de produto. A gente está entendendo aqui essa forma de ação, os produtos que a gente usa, a quantidade de produto, e depois a gente vai ver isso aí, a relação com o ser humano também. Então veja bem, a tecnologia de aplicação também, ela é importantíssima. Então todos esses produtos, às vezes eu aplicar na hora de um sol quente, umidade relativa, né? Então esse produto não tem ação nenhuma. Ele decompõe, não vai ter ação, vai só contaminar o meio ambiente, de certa forma ali, e não vai fazer o controle de planta daninha, porque a planta daninha precisa absorver e precisa ter ação. E o produto precisa chegar na planta e ser absorvido pela planta ou ter contato no sítio de ação. Então,
A temperatura é um fator importantíssimo na hora que a gente vai pulverizar as plantas, né? A umidade relativa. Então, quando a gente, nas tecnologias de aplicação, a gente vai fazer essa aplicação com o pessoal da agronomia, a gente faz uma aula específica lá na aplicação para eles verificarem esses fatores aqui para ver se pode aplicar ou não. Por exemplo, se o vento está muito forte, o produto, quando ele é pulverizado, o vento carrega e cai no vizinho, não cai dentro da lavoura. Então, nós chamamos se a deriva é muito grande e esse produto não atinge o alvo, né? Às vezes, o próprio orvalho, de manhã, quando a gente vai aplicar a planta com muita água, né, ele cai esse produto na folha, dissolvido e cai no chão. Né? Então, e ele não fica na folha, também diminui a atuação desse produto. Acaba eu tendo que aplicar novamente esse produto ou quantidades maiores para ter efeito. Tá? Então, às vezes o cara aplica uma vez, 2 vezes, porque ele não está vendo a maneira correta de aplicação. Tá? Eu tenho produtos que eu jogo diretamente no solo para evitar a germinação de semente, que nós falamos, né? Então, às vezes eu tenho a terra limpa, né? Arou, gradiou, e eu não quero que a semente germine. Eu venho com esse herbicida jogando na terra arada, né? Mas se eu tenho, dependendo da quantidade de matéria orgânica, esses produtos, né, não tem, acaba a matéria orgânica absorvendo ele e não controlando as sementes, né? Volume de aplicação, água, quantidade de água que a gente joga. Eu posso jogar em uma área específica, por exemplo, 100 por 100 metros, eu posso jogar de 50 litros a 300 litros de água, tá? De acordo com a área e o que eu quero atingir, né? E a altura da barra, o tipo de pico, o tamanho da gota. Só em termos dessa tecnologia de aplicação, a gente tem a aplicação, por exemplo, de herbicida via aérea. Quando eu tenho um produto seletivo que não pega a minha cultura, né, mas eu tenho as ervas daninhas que estão vindo em grande quantidade, eu posso fazer uma aplicação aérea ou com os pulverizadores, né, hoje, inclusive, com os drones, né? Quando eu pego a aplicação aérea, imagine esse avião chegando no final da lavoura e jogando, na possibilidade de jogar até produto no vizinho, ou na área aqui que é onde estão os trabalhadores, né? Imagina, nós temos um herbicida, por exemplo, vocês vão estudar na próxima aula bastante isso aí, né? Não nesse aspecto, mas a visão mesmo de toxicidade, que é cancerígeno, mas imaginava-se que esse produto não causasse dano ao ser humano. Inclusive tinha pessoas que chegaram, quando foi lançado, chegaram a beber o produto dizendo, olha, não tem o produto não é tóxico para o ser humano. E na verdade depois o produto é altamente cancerígeno, dá problema de pele e tudo. Né? Então, se tiver famílias, casas aqui ventando muito, imagine esse produto pode ser carregado. No caso do drone, ele consegue vir exatamente parar naquele local que não é igual ao avião. Então ele vem a uma velocidade menor e tal, mas pode ser aplicado. Aí nós temos tecnologias de aplicação onde eu tenho, por exemplo, aqui uma ervas daninha. Então, vamos supor que eu tenha aqui uma erva daninha ali, uma poaia, por exemplo, que eu joguei os herbicidas e ela permaneceu aqui. Então, eu tenho um sensor, eu tenho uma barra, que ele identifica onde tem a planta, um sensor de fotossíntese, ele identifica a planta, né, e joga o produto só especificamente aonde tem a planta. Então ele aciona o bico, né, quando eu tenho essas condições, né, de se fazer. Eu posso aplicar o produto seletivo, usar uma quantidade muito menor, né, do produto, né, onde eu usaria aplicar aqui em área total, eu só jogo um jato aqui, né, o trator passa aqui na velocidade por exemplo, 10 km por hora e vai jogando
ele identifica e aplica só em cima daquela planta daninha. Tá? E já seria um mecanismo de seletivo, de redução de produto, né, para o meio ambiente interessante. E existe também o controle de plantas daninhas ou erva daninha com fogo. Né? Então aqui tem um bujão de gás, né? E aqui ele vai jogando chama sobre as plantas, ok? Então, se a gente entender esse processo, e para que tudo isso? Né? Falar, por que colocaram tudo isso para o curso de meio ambiente? É importante que vocês entendam, né, que a agricultura vai estar utilizando esses produtos. Né? Não adianta a gente querer brigar para não ter o uso desse produto, mas a redução do uso desse produto, a quantidade e o impacto no meio ambiente, nós vimos que pode ser minimizado em grande escala se for feito o manejo adequado. O que não pode é ser aplicar produtos em quantidade sem usar o produto correto, às vezes vai estar em grande quantidade, ok? Então é importante que vocês tenham uma análise, né, de todos esses aspectos, né? Nessa aula de hoje, o que vocês vão estar fazendo, na verdade, é pegar quais os impactos pode ser reduzido com o manejo, né, do controle de ervas daninhas. Onde você consegue atuar, né, mesmo aplicando o produto ou utilizando das técnicas para diminuir esse impacto. Ok? Por enquanto ficamos aqui. Muito obrigado. Até mais.